Fala pessoal, estamos no terceiro episódio do ExpoCast, o podcast oficial da Expo Morango, a primeira e maior feira do agronegócio do sul de Minas. E hoje estamos com um convidado mais que especial, representando a Adubos Real. Robson Marcondes, 31 anos, é engenheiro agrônomo e atua há 4 anos na Adubos Real. Atualmente trabalha no desenvolvimento técnico de mercado, conectando os setores comercial, de marketing e inovação de produtos. Com um olhar atento às diferentes culturas e realidades atendidas pela empresa, Robson se define como um verdadeiro intercâmbio de informações. Determinado e incansável, busca equilíbrio entre corpo, mente e espírito, seja correndo, treinando, explorando trilhas ou contribuindo com fé e leveza para um mundo melhor ao seu redor. Mas antes da gente iniciar, a gente vai falar sobre a nossa patrocinadora também oficial, que é dona do sabor aqui do ExpoCast, a Regina Prado. Com estrutura completa para casamentos, aniversários, formaturas, eventos, batizados, a Regina Prado oferece muito mais com espaço, entrega experiências inesquecíveis. Vamos lá para o que interessa, Danilo? Vamos lá. Obrigado, Regina, aí pela essa mesa de hoje aí. Robson, prazer em ter aqui você com a gente. Satisfação é toda minha, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Mais uma vez aí a Adubos Real aí colaborando com a gente aí, parceiraço nosso aí no ExpoCast, e queremos saber um pouco aí do nosso patrocinador, né, Bia? Com certeza. A gente queria, hoje o papo é saber sobre a história da Adubos Real, como que começou a empresa, Robson. Uhum. Queria que você contasse um pouquinho da história da Adubos Real aí, o início de tudo. Pessoal, tudo bem? Prazer. É uma satisfação estar aqui com vocês, Danilo, Bia, todo o pessoal aqui do Estúdio Totem. Obrigado pela oportunidade, né? E é uma responsabilidade muito grande falar da Adubos Real, uma empresa tão grande hoje, né? Verdade. Então, de muita responsabilidade, né, com a agricultura brasileira. E, bom, falar um pouco da Adubos Real. A gente tem que voltar lá no tempo, e há 44 anos atrás, Boa. Onde o Geraldo Pereira Alvarenga, fundador da empresa, né, iniciou o que seria tudo isso hoje, né? Sim. Então a família Pereira Alvarenga, que é uma família extremamente humilde, aberta, que leva isso como um dos valores da empresa até hoje, né? Então hoje o nosso cliente, o nosso parceiro, ele tem a possibilidade de conhecer o Geraldo. Muitos construíram a carreira junto com o Geraldo. Então, eu hoje tenho muito orgulho de falar que eu trabalho na Adubos Real. Legal. Sou muito grato pela empresa. Quanto tempo você está na Adubos Real já? Eu já estou há 4 anos na Adubos Real. Iniciei como atendimento de balcão na loja de Ipuiuna. Sou natural de lá, né, sul de Minas, para quem é de mais longe aí, né, e nos últimos 3 anos eu tenho vindo atuando como desenvolvedor de mercado, então onde a gente desenvolve as tecnologias da empresa, né, auxilia o time de vendas, auxilia o time de marketing, né, o time de P&D também. Legal. Então é uma função aí multissetores, né, e Legal. é uma função muito bacana, muito dinâmica. Demanda muito tempo, viagem, e isso aqui que a gente está fazendo também, né? Legal. E a primeira loja, então, foi em Pouso Alegre. Pouso Alegre. Pouso Alegre. Entendi. E atuando em que segmento, assim, no agro? Ela iniciou no segmento do HF, né? Então, as principais culturas, né? Batata, tomate, culturas da região mesmo. Mas hoje é uma empresa que se caracteriza pela qualidade de atendimento em todas as culturas, né? Então, a cultura que o cliente... a cultura que o cliente produz e as clientes chegam na Adubos Real, a gente tem um especialista no time que consegue atender, consegue ofertar uma solução que vai atender a necessidade dele. Não, hoje tem uma loja muito bonita lá, eu sou cliente, às vezes eu vou lá comprar lá em Pouso Alegre, lá, um atendimento espetacular completa, aí. Né? E hoje tem quantas lojas? Hoje a gente já está com mais de 80 lojas pelo Brasil, né? Hoje a Adubos Real está atuando em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Então, dentre esses 5 estados, né? Hoje a gente já tem mais de 80 lojas. Hoje a gente tem o orgulho de dizer que a gente é uma indústria. A gente
tem fábricas de produção dos nossos produtos, né? Então, a gente atende toda a nossa demanda, com fábrica de fertilizante, fábrica de especialidades também, né? Que tá saindo aí do forno. Sim. Então, tem uma estrutura muito preparada para atender qualquer demanda aí do nosso agronegócio. Legal. Eu vi que você trouxe umas belezinhas aqui pra gente. Explica pra nós. Aqui, né, o pessoal que tá vendo aí as imagens, esse aqui é alguns dos nossos produtos. Pensando aí na linha de fertilizantes de alta eficiência, a gente tem uma linha específica para fertilizantes nitrogenados, uma linha para fertilizantes fosfatados, que tem o intuito de entregar o nutriente que a planta precisa com mais eficiência, né? Ou seja, fazendo com que o investimento do produtor realmente faça jus àquilo que ele está pretendendo. E criação suas, a formulação, tudo. A gente trabalha com muitas formulações, a gente tem essa flexibilidade também, né, de atender uma formulação que o produtor precisa. Então, a gente cria nosso próprio fertilizante e consegue atender toda a demanda que surgir. Ótimo, bom demais. E uma curiosidade agora, você falou que o fundador é Geraldo, né? Isso. E ele é atuante hoje ainda na empresa? Ainda é atuante. Ele hoje é o nosso conselheiro da empresa. Que legal. E as suas filhas também, Ana Flávia, Cíntia. Ótimo. Então, é uma empresa familiar, nacional. E nativa, né? Nativa e aberta também, né? Isso é muito legal. Acho que conversando com o Hilton, ele falou também que a empresa tem um grupo também, acho que de fora, agrupou certo, né? Exatamente, né? Nos últimos, acho que 5 anos, né? Eu tô há 4, né? Então essa união foi, vamos dizer, há mais tempo do que eu tô na empresa, mas eu pude acompanhar o processo de expansão que a Dubcel tem apresentado, né, de forma consistente, sólida. Ela foi adquirida pelo Grupo Marubeni, que é uma empresa multinacional, sediada em Tóquio, no Japão. E a Marubeni, ela trouxe investimento para a Dubcel, né? Ela se tornou uma das empresas dentro da cadeia de agronegócios. A Marubeni, ela atua em diversos segmentos no mundo todo: alimentício, transportes, marítimos, exportações, e o setor agro é uma das frentes de atuação da Marubeni, e a Dubcel hoje é pertencente ao Grupo Marubeni. E, além dela, tem outras empresas nos outros continentes também que são do Grupo Marubeni, estão há mais tempo que a Dubcel, né? Com essa fusão, mas a troca de conhecimento entre essas empresas também acontece. E é uma possibilidade hoje no nosso ramo. Que legal, ótimo. Eu vi que você chegou aqui e comentou que você estava numa colheita, né? Sim. E eu vi então a Adubo Real também, além de... Ela tem presta serviços também, além de vender produtos, serviço, né? E eu vi que você comentou que acompanha a colheita, né? Conta um pouquinho desse acompanhamento hoje de colheita, de grão, como que funciona? Perfeito, né? Uma das frentes da empresa, o principal, né, são pessoas. Então, a Dubcel, ela preocupa muito em ter um corpo muito arrojado, seja no corpo técnico, como eu faço parte, no time comercial, no back office também, que é todo o suporte por trás das pessoas que estão no campo, no dia a dia, né? E a Dubcel, como eu falei, ela é uma empresa que oferta soluções, não só produtos, né? Produtos todas as empresas têm, mas ofertar soluções, atender realmente a necessidade do produtor, do nosso cliente, a gente mira nisso e é uma das nossas fortalezas. E então, dentro dessa cadeia, né, desse portfólio de serviços, a gente consegue facilitar a vida do produtor, com parcerias, né, aí a gente entra dentro da cadeia agronômica, né? Então a gente consegue ter agilidade em diversos setores, né? Aplicações com drone, um sistema diferente para mapeamento de solo, que é o Track Solo. A gente tem parcerias com laboratórios também renomados no país para poder trazer confiabilidade no básico, né, que hoje é fazer uma boa análise de solo, uma boa análise de folha ou de outros elementos e organismos.
E como você comentou, né, Danilo, eu estava assim numa colheita, até atrasei um pouco para chegar hoje. A gente tem dessa dinâmica no dia a dia da gente. E uma das minhas funções é levar tecnologia para o produtor. Então, no dia a dia, quando eu estou com o consultor de vendas, né, a gente está entendendo a necessidade dele, a gente consegue, através do nosso portfólio, né, vamos dizer assim, a grosso modo é uma caixa de ferramentas. Sim. Então, às vezes o produtor está precisando de uma chave de fenda, a gente tem a chave de fenda. Né? É uma solução. Então, a minha função é de observar, né, entender um pouco mais da necessidade e contribuir apresentando um produto, um serviço, uma coisa que vai agregar no dia a dia do produtor. E aí, numa dessas oportunidades que eu tive, a gente colocou nossas tecnologias no campo e hoje eu fui acompanhar a colheita, né? Que é o finalmente da lavoura, né? Para mostrar ao produtor o resultado que foi fazer um investimento com mais tecnologia na lavoura. Eu perguntei para ele quanto saca tá dando por hectare. Ele me respondeu assim: tem que depender da tecnologia, o que o produtor gastou, legal. Né? Mas eu acho que esse acompanhamento é muito importante, né? Que hoje a lavoura, o pessoal pensa que é só colocar na terra e soltar ali que se Deus quiser, né? Exatamente. Mas não é. Hoje, para ter uma boa produção, você tem que investir e gastar, né? Exato. Tem que fazer um investimento, tem que estar de olho na lavoura, atender a necessidade que ela está demandando, né? E eu reflito muito sobre isso, né? A agricultura, de modo geral, ela se tornou diferente nos últimos anos, principalmente porque o clima está mais incerto, sim. Né? E a demanda por mais produção de alimentos também é uma crescente, né? A população mundial está sempre crescendo, então produzir muito requer muita técnica, requer muito capricho, que eu acho que é uma das coisas que não pode faltar. Por mais tecnologia que tenha, tem que ter capricho, fazer as coisas certas, um arroz com feijão bem feito, no tempo certo. Então, a função nossa como Adubos Real hoje é ser a base de informação para o nosso cliente poder ter mais sucesso no seu negócio, né? Que a agricultura é uma empresa a céu aberto, né? É um negócio, sim. Então a gente auxilia o produtor a ter mais sucesso no negócio. E esse acompanhamento, você já chegou a ter um número assim de quanto que aumentou na produção quando o cara produzia meio de qualquer jeito e depois que vocês começaram a administrar toda a adubação, todo o cuidado, a operação, você tem quantos por cento que aumenta na produção, assim? Não sei. Eu não tenho isso em números gerais para apresentar, porque cada cultura tem uma unidade diferente na produtividade, né? Por exemplo, uma batata produz em torno aí de 50 a 60 toneladas de batata por hectare, enquanto o milho em torno de 5, 6. Então, em torno de 10 a 12 toneladas. 5, 6 vai mais ou menos a produtividade da soja. Ótimo. É cultura diferente. Exato. Né? Então, cada cultura tem a sua produtividade máxima que a gente quer cada vez mais alcançar, né? E aí, isso envolve diversos fatores, né? Mas, com certeza, quando tem esse acompanhamento junto com o produtor, com consequência, a produção... Exato. Aí o que a gente consegue trazer, às vezes, é um olhar de fora para dentro da fazenda, para dentro do manejo do produtor, conseguir conscientizar ele de uma prática que pode melhorar o dia a dia dele. E aí a gente consegue sim ajudar tanto no operacional da fazenda com nossas tecnologias, facilitar para o produtor, ele ter mais rendimento, que eu acho que essa é uma das principais fortalezas que os nossos produtos trazem, é a praticidade para o produtor. E, consequentemente, a planta vai responder melhor com esse investimento, né? E ele tem mais sucesso, ele tem mais produtividade, menos perda, que a gente pensa no morango. É uma cultura que perde-se muito, né? É muito sensível. É muito sensível. Então, a gente consegue minimizar essas perdas com o uso das nossas tecnologias. Legal. E eu vi que você falou que a Adubo Real tem um serviço de drone. Como que está sendo aceito a tecnologia agora, hoje em campo aberto? Tem ajudado muito o drone? O pessoal tem
o produtor tem aceitado essa tecnologia na fazenda, não? Como que tá? Muito, ela já veio, já está no nosso dia a dia e cada vez mais tendo mais adeptos a utilizar essa tecnologia. Ela é uma ferramenta, assim como o trator como né, o avião é para grandes áreas, né? O drone ele permite fazer o produtor fazer uma aplicação em, de repente, um momento que o seu trator não conseguiria entrar na lavoura, né? Então ele consegue socorrer a planta ali com o que ela está precisando. Então hoje o drone é uma realidade, tem que tomar cuidado em cada cultura, cada uma tem sua especificidade para poder utilizar vazão, enfim, qual produto vai, qual não pode ir na mistura. E isso é parte nossa de trazer para o produtor o que ele pode, o que ele não pode fazer. Mas graças a tudo esse trabalho seus aí, ó, que hoje chega à nossa mesa aí. Exato, né? Exato, exatamente. Aí, ó, vamos lá, se vocês pode ficar à vontade aí, ó. Maravilha. Vamos petiscando aí. Perfeito, perfeito. E Robson, você falou sobre diversas culturas, né? Como que hoje vocês lidam com tudo isso? Porque eu acredito que vocês estão em vários locais do Brasil, né? Como que a equipe lida com cada dinâmica? Como eu te falei um pouco atrás, a base da empresa são pessoas. Eu acho que a base de qualquer coisa é o relacionamento, são pessoas, né? Cada pessoa dentro da empresa, ela tem um conhecimento, ela seja técnico, seja de mercado, seja de negociações, né, ou tecnologia, que também está muito envolvida com o nosso dia a dia. Então, a gente valoriza muito a pessoa da região que está atuando hoje pela Dubceal e com seu conhecimento sobre a cultura, sobre a região e de que forma que isso pode auxiliar a empresa, né, com a capilaridade que a gente tem a colocar, né, um serviço de qualidade ali onde ela está atuando. Então a base é pessoas, né? E além disso, a gente buscar sempre transparência, ética, eu acho que é uma coisa também negociável dentro do valor da empresa. Então a gente está ali para ser um aliado do produtor, a gente não quer só aproveitar da necessidade dele, isso tem que ser deixado muito claro. E com isso a gente consegue criar um relacionamento de base sólida, que que eu já tenho o prazer de chegar às vezes em clientes da empresa que tem 30 anos de parceria. Olha então só. A Dubceal ela se preocupa com o sucesso do seu cliente. Uma solução verdadeira. É uma solução verdadeira, exatamente. Eu vejo também que a Dubreal também investe bastante na capacitação de vocês também, né? Sim, bastante. Acho que esses dias vocês estavam num evento uma semana aí, até eu estava falando acho que com o Hilton, eu vi que vocês ficaram uma semana intensa em treinamento, então isso também ajuda muito também vocês a tá no dia a dia aí com o produtor, né? Com conhecimento e tudo mais aí, né? Com certeza. É até uma das atribuições minhas hoje na empresa de abraçar o time que eu pertenço e cada vez mais atender as necessidades que eles possuem no dia a dia, sobre dúvidas de cultura, de produto, de tecnologia. Então a empresa investe muito na capacitação dos seus profissionais que estão no campo, dos profissionais que estão no escritório, em qualquer setor da empresa, para que a gente consiga fazer essa engrenagem funcionar o mais perfeitamente possível. Crescendo junto, né? Exatamente. Cada equipe no seu ramo e crescendo Exatamente. Junto. Aí, então, para a empresa crescer e atender diversas culturas, precisa ter esse conhecimento, né? E aí ela investe na gente, investe no consultor, investe no pessoal que precisa atender aquela cultura em toda a cadeia, seja até na logística, enfim. Então a Dubceal ela capacita todos os seus profissionais para que eles executem seu trabalho com sabedoria e que dominem o conhecimento daquilo que eles estão fazendo. E é uma coisa que eu percebo dentro da minha experiência na empresa. Então, se olhar para o Robson de 4 anos atrás e olhar para o Robson de hoje, eu deixei ele lá para trás e tô anos-luz na frente com a bagagem que eu já tive. Legal. De todas as experiências que eu venho no dia a dia, enfrentando, desafiando e sempre
graças a Deus, resolvendo aí, ajudando todo mundo aí que cabe a mim, né? Legal. Eu vejo que todas as lojas de vocês aí são lojas grandes, né? Galpões grandes, assim, que vocês têm, assim, um estoque que consegue atender o produtor, assim, a pronta entrega, né? Uhum. E realmente é isso? Como que funciona? Essa é a intenção mesmo? Essa é a intenção, inclusive é uma das fortalezas nossas, ter o produto à pronta entrega, seja fertilizante, seja qualquer demanda que o produtor precisa para sua lavoura. E isso é possível graças ao time, né? Então, como eu disse, a pessoa é a base do negócio. Então, a gente tem um time de mercado que também entende o que precisa em cada época do ano, qual que é o produto que tem mais saída, o que o produtor vai precisar mais naquele momento, para que a gente consiga ter esse produto no estoque no momento que ele precisa. Então, hoje a gente consegue entregar o produto no mesmo dia, seja um fertilizante, seja um produto pro negócio do produtor, né? E tá pronta entrega ali. Tá pronta entrega. Ele tem essa segurança com a gente, né? A gente consegue atender essa demanda a rápido momento pro produtor. Porque hoje estoque é caro, né? Então, Sim. às vezes o produtor ele não compra com estoque, né? Ele quer comprar já para usar na hora ali, Exato. Estoque parado é dinheiro parado, dinheiro, né? Então, dinheiro, né? É até sustentável, tanto para o produtor, que demanda de muitos insumos, como para empresas do nosso segmento, ter o produto a curto tempo na prateleira, né? Para que ele tenha saída e o dinheiro possa girar, né? E assim, vocês têm 80 lojas espalhadas no Brasil, mas cada região do Brasil atua tem um segmento, né? Sim. Tem região de grão, região de batata, de HF, Sim, e assim sim. vai. E, por exemplo, assim, hoje vocês têm uma unidade em Cambuí, que é a mais próxima aqui em Senador Amaral. Cada unidade vocês se especializa para aquela cultura daquela região, como que... Sim, tem que ter esse estudo, né? O estudo do mercado da região para a gente saber qual que é o produto que vai estar tendo saída ali, né? Que não adianta eu ter um produto que serve para soja numa loja que não vende produto que não vai ter demanda para venda de produtos de soja, né? Então a gente sim faz esse estudo de mercado para que a gente saiba qual produto direcionar do nosso centro de distribuição para aquela unidade de negócio. Demanda, né? Demanda. Exatamente. E o morango? Como que fica o morango aí Rapaz, na do Burreal? Porque o morango, você sabe que de uns 6 anos pra cá, o morango estourou, né? Na nossa região. E até porque hoje a gente tem a Expo Morango aí, até para atender essa demanda da nossa região aí, que é uma região que tem crescido muito na produção de morango. Não só do morango, como do brócolis. Sim. A batata a gente sempre teve, né? A mandioquinha... Até alguma coisa de grão, milho também na nossa região tem. Mas o morango, eu acredito que eu falo que é a fruta, é o carro-chefe agora, né? É a fruta da vez, né? Dessa região, né? Realmente. E é uma cultura muito técnica também. Não é fácil produzir morango, então tem que parabenizar o produtor de morango, que não é fácil. O cara precisa estar ali dia a dia na lavoura, dando os tratos que a planta precisa. E assim, o morango é uma cultura que aceita muita tecnologia, né? Bacana. Então, se utiliza insumos e o produtor tem se preocupado cada vez mais em ser sustentável no negócio. E a Adubo Cereal, com essa necessidade do produtor, hoje a gente tem toda a cadeia que o produtor precisa. Desde até uma tesoura de poda, se ele precisar adquirir, até um produto biológico, um defensivo, um produto nutricional, que é muito importante para trazer qualidade, atender também a nutrição da planta. Então, a Adubo Cereal, ela tem todo o portfólio, né? Que o morango, produtor né? precisa. Então, ó, produtor de morango, a do Burreal tem a solução aí para vocês, Com né? certeza. E gente capacitada para atender. Isso é importante também. Legal, né? Vocês têm muitos parceiros também, assim, de outras marcas, assim? Temos, e é o que faz com que o nosso portfólio seja muito completo. Então, às vezes o produto da Adubo Cereal não atende a demanda, mas com isso a gente tem um parceiro que atende essa demanda e tá junto nessa, né? Então, a parceria é um elo muito importante aí da cadeia do agronegócio. Que legal. E vocês que
que estão nos assistindo aí, fica o convite também, nós estamos a Expo Morango, né, Bia? Exatamente. Dia 14, 15, 16 de agosto, a Adubo Real vai estar lá como expositor, vai levar várias novidades lá, né, Robson? Com certeza, com certeza. Vocês vão poder acompanhar, né, conferir também a qualidade dos produtos que a gente oferece, também, né, qual a tecnologia que a Adubo Real já está disponibilizando hoje. Então vale a pena conferir não só o nosso stand, mas como de todas as outras empresas, né? Todas as empresas que vão estar no evento, para aproveitar essa oportunidade que é conhecimento. Que eu acho que é a base para você melhorar o seu negócio, para você atender uma necessidade que precisa e que talvez não saiba, que está às vezes tão fácil e acessível ali. E eu acho isso que é o legal de ter uma exposição na cultura, né? Legal. Então é um movimento muito válido. E a Expo Morango, assim, a gente tem como nome Expo Morango, mas a gente sempre tem que conversar, né, Bia? Para todas as culturas, né? Como batata, brócolis, flor, que você sabe que a flor na nossa região, no sul de Minas Gerais, na Alta da Serra ali, algumas variedades de flores tem produtores muito fortes ali, sabe? Sim, bastante. Inclusive aí, o próximo episódio aí, nós vamos ter um produtor muito forte aí de flor na nossa entrevista aqui. Legal. Para falar tudo do mercado de flor. Mas a gente tem culturas ali, muitas, assim, que dominam a nossa região ali, né? E tudo bem que o morango demorou, né? A chegar nesse patamar, mas hoje... O sul de Minas Gerais, aí, segundo dados da Emater, aí, 70% da produção nacional. Então, eu já falei várias vezes aqui, então eu foco... Então, nós estamos, assim, uma região que está próspera aí na produção de morango. Com certeza. E a gente precisa de parceiros como vocês e outras empresas aí para dar auxílio pro produtor, né? Sim. Para continuar que essa cadeia seja tão expressiva, né? Até porque cada ano que passa, né, Robson, nós tivemos esse problema climático agora esses últimos anos aí, praga, cada dia, não falo nem cada ano, cada dia tem uma coisa diferente, né? Diferente, né? O desafio aí pros cientistas, pros engenheiros agrônomos aí, né? Demais. Mas... E aí vai muito da gente estar antenado e estar presente no campo para entender a real necessidade, porque a necessidade do morango daqui é diferente do sul de Minas, é diferente do morango que está começando lá na Bahia, por exemplo. Exatamente. Então... isso para qualquer cultura, né? Então, a gente também tem essa troca de conhecimento, né? Então, eu tenho um colega que está na função lá na Bahia, e aí eu consigo trocar informação com ele. O que está acontecendo aí? Isso que eu te perguntar, vocês têm vocês têm lojas em outra região do Brasil que produz morango também, sem ser daqui? Por exemplo, assim, hoje não tem produção de morango no sul, nós temos hoje em Diamantina no Nordeste. Tem no Espírito Santo também. Atendemos morango de outras regiões também. E é legal, acho que o bate-papo entre vocês, sendo engenheiro, porque cada lugar tem uma... diverso, isso, né? E aquele negócio, né? Eu aprendo com o cara de lá, e o cara de lá aprende comigo aqui. Legal. Uma troca muito, muito legal e é o que faz a gente evoluir também, né? Então é muito... O agro é muito dinâmico, é muito interessante de entender, né? A complexidade que é essa cadeia inteira. Legal. Vocês dão assessoria também ou só promovem os produtos? A gente auxilia... Hoje a gente tem o mercado de assessoria técnica individual, né? Que é um consultor com experiência, ele atende um nicho de mercado, produtores específicos, e a Adubo Real, ela faz a capacitação no seu consultor de vendas para que ele consiga atender desde o pequeno produtor até o mais tecnificado. Então, com a nossa caixa de ferramentas, a gente consegue orientar o produtor como utilizar o que aquela cultura está precisando, às vezes é uma dúvida que ele tem, né? E aí, se cabe a gente ter um produto ou não para oferecer, a gente oferece para ele. Legal, bacana. E os processos, assim, desde quando chega o produtor, do início do comercial, como é que funciona até a finalização do serviço? Certo. Se a gente pegar uma venda rotineira, né, Danilo? Sim. Como você está acostumado a ter com a gente.
o Danilo, vou dar o exemplo do Danilo, que ele é o exemplo mais próximo Tá pra gente aqui, não, né? tá. O Danilo tá com alguma situação na sua lavoura, ou ele sabe que ele vai precisar de um insumo, então ele recorre à Adubo Ceal para comprar esse insumo que ele está precisando, né? Então o Danilo chega no balcão, ou o nosso consultor de vendas vai até a lavoura dele para atender a necessidade dele. E aí com isso o consultor tem visitas recorrentes para que possa estar sempre ali entendendo o que o Danilo está precisando. E aí o Danilo fala assim, ô Robson, eu estou precisando de fertilizante, eu estou precisando de um defensivo, um inseticida, um fungicida, um produto nutricional. E aí, se é um produto com muita urgência, ele vai na nossa loja e retira. Ou se não, ele consegue programar, ele avisa o nosso consultor consegue levar para ele. Então, a gente está aqui para atender a necessidade do Danilo, e assim como o Danilo, qualquer produtor que precisa de uma opinião, de uma ajuda no manejo, de um produto específico. Então, a Adubo Ceal, ela trabalha dessa forma, então atendendo a necessidade do cliente. Muito bom. Legal. E, assim, outra coisa que a gente tem que lembrar também, que tem produtos químicos hoje aí que precisa de receita e tudo mais, né? Então, por isso que às vezes precisa ter um engenheiro ali atendendo aquele produtor, porque tem produtos que são perigosos, né, Robson? Exatamente. Tem indicação. Na verdade, é a mesma coisa da gente, como ser humano, chegar numa farmácia e querer comprar um remédio que tem uma tarja sem a receita. Sim. Precisa de ter um responsável ali que está tendo consciência de que aquele produto pode ser utilizado e pode ser comercializado, né? Então, hoje, qualquer defensivo agrícola, seja herbicida, seja inseticida, fungicida, ele precisa de um receituário agronômico para que tenha um profissional, no caso nós engenheiros agrônomos, para recomendar ao produtor de que aquele produto pode ser utilizado, para também orientar ele que determinado produto deve ter uma carência para que o produto possa ser colhido ou reaplicado, caso seja necessário. Então, ele é como um remédio que a gente utiliza, né? Só que é a planta que está utilizando. Então precisa ter esse acompanhamento. Vender um produto, né, Robson? Exatamente. Para cada caso é um caso. É um né? caso. E para cada ano é uma situação diferente. Lógico, o produto ele não vai mudar, mas a forma de utilizar o produto muda. Então né? isso que é uma coisa muito dinâmica dentro da agricultura, né? Legal. Bom. E a gente falou de regiões. E esse mês a gente tá com um parabéns especial aí, né? Pra senadora Amaral. E conta pra gente como que é dentro da região, como que vocês estão trabalhando, né? Numa cidade tão rica que muitas das vezes a gente não dá nem valor, né? Mas uma cidade totalmente rica, né? De culturas. Muito. Você falando nisso, Bia, eu recordo a primeira vez que eu cheguei em Senador Amaral. E aí eu fiquei, rapaz, que imensidão primeiro, de oportunidade, né? Para nós que tá aqui como uma empresa do ramo, né? E segundo, pela diversidade também, né? Então, quem passa pela Fernão Dias não imagina que alguns quilômetros aqui no alto da montanha tem uma cidade, uma região tão bonita e repleta de grandes produtores, né, de hortaliças de modo geral, né? Sou suspeito de falar que é bonito porque eu moro lá, hein? E só para lembrar, a Bia lembrou a gente que a cidade esse mês aqui está completando 33 anos. Então, uma cidade aí que tem muito para crescer. Sim. O agro lá está muito forte. Nós estamos com uma administração nova na prefeitura lá. O pessoal tem trabalhado. A Expo Morango tem ganhado força lá. E a região só tem a crescer, né? Então, o que você falou, ninguém imagina. Passa aqui pela Fernão Dias, o cara não sabe que tem uma cidade lá no alto, lá a 1.600 metros de altitude. E que o morango que ele consome lá no mercado provavelmente vem dessa região, né? Isso é o legal da dimensão que a gente tem conhecendo o agro, né? E isso a gente também, no dia a dia, a gente conscientiza quem tá no grande centro ali também, né? Que às vezes ele não sabe de onde o alimento vem. E hoje a gente tem, né, esses movimentos de rastreabilidade, mostrando também da origem do produto, né? São iniciativas muito legais, né? Sim, sim. Eu acho que nós já abordamos um assunto sobre isso aí de rastreabilidade, que assim, precisa mudar muito ainda, conscientizar o nosso produtor, mas a importância que tem, né? Porque quando tem o consumidor pega aquela bandeja de morango e ele veio lá de Senador Amaral.
ver daquele produtor. Isso aí só enriquece a própria região. Cadeia, né? Em si, né? A valorização do fruto do trabalho dele ali também, né? Que eu acho que é uma coisa também que às vezes é esquecida um pouco, né? E é legal que, por exemplo, se o Robson estiver lá em São Paulo, na casa de um parente, e ver, esse aqui é um produtor que eu atendo lá. Exato, é muito legal. A qualidade é muito legal. É legal, né? É muito é legal, bacana. Não, bom demais. Mas assim, Senador Amaral, eu sou apaixonado, porque eu não sou de lá, né? Eu sou da cidade de Campinas, vai fazer 10 anos que eu moro lá, sou produtor de morango, eu sou apaixonado pelaquela cidade, falo mais de Senador Amaral do que da minha cidade natal, mas é uma cidade muito, muito rica, assim, pessoas hospitaleiras. Muito. É o mineiro, né? É o mineiro, né? É o mineiro, né? Mas assim, a gente... hoje tem todo esse investimento da Expo Morango com o ExpoCast aí, tudo veio por causa de Senador Amaral. Entendeu? Tudo para a gente tentar evoluir, melhorar a vida do produtor e da cidade. Entendeu? Que eu sei que depois da Expo Morango a gente abriu o olhar de várias empresas de insumos para Senador Amaral. Então, com isso, a gente consegue melhorar a qualidade, a gente começa, pessoal de varejista e de mercado para compra sabe que Senador Amaral está na frente. Exato. Então a gente está, tudo isso aqui é para essa finalidade, Robson. Entendeu? E a gente precisa de ter algo assim, diferente na nossa região, para melhorar a vida do nosso produtor, né? Porque você sabe que a vida do produtor é doída, né? É agitada demais, né? É de domingo a domingo. É de domingo a domingo. E eu concordo com o que você falou, que você encaixou, Danilo. Porque eu acho que toda cultura precisa disso que Senador Amaral tá fazendo pelo morango. Sim. E isso em cada sua cultura, né? Então, dentro das áreas que eu atuo, eu consigo ver isso sendo também... Isso acontecendo na laranja, nos citros, de modo geral, né? Em outras culturas. Então, isso só tem a fortalecer aquela região, a trazer investimento também. A região passa a ser mais conhecida. O produtor, ele passa a ser mais bem atendido também, que eu acho que para nós é uma prioridade, né? Então... ter um evento que já está desse tamanho, que tem essa magnitude, é algo que só agrega para a região. E é legal porque Senador Amaral, nos dias da feira, não recebe somente sul de Minas, né? Exato. Não é somente pro morador ali da cidade ou da região. Em outras edições, e esse ano também teremos convidados que até mesmo fora do Brasil, né, Danilo? Sim, não, o ano passado a gente já tivemos pessoas que vieram da Argentina, do Chile, da Espanha, mas produtores, cara. Sim. Curioso para saber o que está acontecendo no sul de Minas Gerais. Muito legal. Isso. Porque a gente já citou aqui nos outros episódios, o morango ele ganhou, depois da pandemia ele ganhou, ele subiu de patamar. Sim. Depois do Ceazinha de morango, entendeu? Que é uma coisa que o Ceazinha ele não existe no mundo um ceasa de uma só fruta. Uma só fruta. Quando você fala incrível, outros, né? Eu tive no ano passado na Espanha, contou para os produtores lá que tem um ceazinha lá, é o que determina o preço do morango no Brasil. Eles ficaram, mãe, como existe um ceasa de uma fruta só? Exato. Então, e o morango permite que isso aconteça, então, né? É uma cultura incrível, realmente. Inclusive, tem muita gente que... O Edivaldo, que é o dono do Ceazinha lá de Bom Repouso, falou que de vez em quando ele recebe um pessoal do Rio Grande do Sul, que ele até para palestrar, para explicar para eles como que eles falam que querem fazer lá no Rio Grande do Sul. Exato. Mas é uma coisa que não tem explicação, sabe? E não depende só de poucas pessoas, né? É uma cadeia, né? Sim. Então, e o que eu vejo, o que é para ter esse sucesso, é o quanto as pessoas da região abraçam a causa, né? Então Sim. Isso é o mais importante, né? A Expo Morango, eu tava hoje contando para um amigo meu hoje, ao início da Expo Morango, como começou, a ideia, tudo assim. Eu sou um produtor também, Robson. Não, eu vi a necessidade e vamos. E umas 10 empresas falou, não, eu tô com você, eu participo. Por quê? Hoje, você sabe que você atende área rural aí. Para você visitar e desenvolver um cliente na área rural,
é muito difícil. Uhum. Você chega às vezes na fazenda do cara, o cara não te atende, o cara não sabe se você realmente é vendedor ou se Sim. é um cara que vai passar a perna nele e vender um produto que não... E quando você faz uma feira, você facilita a vida do vendedor. Porque é ao contrário, né? Você vai trazer o O produtor... produtor é até a sua base, A né? sua base, ali né? no evento, né? Então, aí você Realmente. já vai ter o contato. Hoje com WhatsApp, com celular, hoje a gente consegue localizar fácil o produtor depois. Mas a Expo Morango surgiu por essa necessidade mesmo, para atender a necessidade não só do produtor, mas também do lojista também, né? Sim, Sim. sim. É uma via de mão dupla, né? Não. Um depende do outro para o negócio acontecer, né? Sim, Então, sim. E abrindo portas, né? abre Porque oportunidade, Nossa. portas. a gente aprende com quem tá lá fora e assim, vice-versa. Que Exato. É aquilo que você falou. É sobre pessoas, né? Uhum. Exatamente. Eu tive com o projeto da ExpoCast, a gente já tinha. E aí eu encontrei a Bia, ela incorporou esse ano com a gente no nosso time aí. Falei, Bia, vamos... Não, eu topo, vamos fazer a ExpoCast. Aí eu precisava de um patrocinador para a ExpoCast. Aí um dia chegou o Alessandro lá comigo lá para fechar um stand da Expo Morango. Daí eu falei, quero fazer um podcast da Expo Morango. E ele falou, pô, mas quanto que vai custar isso? Eu falei, eu não Não sei ainda, Sei. mas vamos fazer. Aí eu falei, Alessandro, vai custar isso. Falei um número lá pra ele lá. Ele falou, tá, eu pago esses 10 episódios aqui e a gente vai patrocinar. E porque a gente acredita. Até ele falou pra mim, eu sou um grande incentivador de feira, de eventos desse tipo, entendeu? E eu fiquei super contente ali. Inclusive, acho que o Wilton tava junto, né? Deu uma mão ali. Sim. Mas assim, o fato não foi nem o valor, a parceria que ele fez com a gente. Foi a motivação dele. Pô, vai que vai dar certo, entendeu? Então, exato, a motivação. a gente fica contente. O incentivo, né? A gente fica contente de ter parceiros que pensam desse jeito, né, Robson? Com certeza, e eu acho que onde a gente consegue... A informação tem que ser compartilhada, né? Sim. Se ficar pra gente, Não cresce, não né? vai crescer. Nós não vamos levar nada mesmo daqui, né? Então, exatamente. eu acho que Muito tem bom. que ser compartilhado, tem que ter essa parceria, pessoas que abraçam a causa, que faz o negócio acontecer. E a Duplo Real é uma empresa que tá com essa mentalidade, tem essa mentalidade, esse espírito, né, de fazer o negócio acontecer e tá ali presente. E para uma longa data, né, para um relacionamento duradouro do negócio. Sim. E a gente, nosso intuito no podcast aqui é trazer pessoas aí, inclusive colegas de vocês aí, que vão falar de assuntos aí bem específicos, né? Sim. A gente já tem uma programação aí para os próximos episódios aí, e que isso vai ajudar muito o produtor, que ele vai estar ali, pelo menos assistindo, vendo o nosso bate-papo, que às vezes ilumina. Eu vou, posso fazer isso na minha lavoura, a Duplo Real tem essa solução para mim, entendeu? E mesmo que não tenha, mas tem uma empresa que ela vai buscar a solução, né? Exato, que possa indicar, que possa trazer para perto. E essa é uma força nossa, é uma fortaleza que a gente tem também como indústria hoje, né? Tem essa possibilidade também. Que legal. E aí vamos, sim, a gente estamos aí com o podcast aí. Eu acredito que essa parceria aí com a Duplo Real vai dar muito bom. Vai dar muito bom, assim, né? Opa, Espero conte com a gente. Duradoura mesmo, né? E vamos petiscar, né, gente? Por Aí. favor. O Robson, acho que ele não come, cara. Ele tá Não. no regime, alguma coisa. Tá de jejum. Antes de você falar, eu já peguei aqui. E é mineiro, uai, que já pegou um queijo logo. Isso aí. Tem que representar a nação, né? Não, o queijo não pode deixar, né? Não pode deixar de pode. lado. Um queijinho mineiro. E ele é mineiro mesmo, que já trouxe a garrafinha de café do lado já. Trouxe. Não, ele falou lá, não. Posso deixar minha garrafinha ali de café? Eu falei, bora. É o meu combustível, né? É, legal. Não, um bom mineiro tem que ter um queijo e um cafezinho, né? É isso. Um cafezinho. Ô, Robson, e nessa longa jornada, né? Não só de Robson, mas também da Duplo Real em geral, tem alguma característica que você fala assim, um erro, né? Vamos colocar assim, do produtor, que antes de iniciar os processos de vocês, você fala assim, putz, isso aqui determina muita coisa dentro da lavoura ou dentro da cultura.
Sem sombra de dúvidas, não é a totalidade, mas uma boa parte dos produtores, e não só do morango, mas de diversas culturas fazem isso, que é fazer o mesmo manejo todo ano. Cada ano é um ano, cada ano o clima vai determinar muito na percepção da planta, a planta vai expressar de um jeito diferente. Então a agricultura é muito dinâmica, e então para cada ano tem um comportamento, né? Lógico, a base, a premissa não vai mudar, mas vamos pensar numa prática que ele deve fazer, é uma boa análise de solo, uma análise de folha, entender como que a planta tá respondendo àquilo que ele está colocando no manejo. Legal. Porque acontece muitas vezes do produtor fazer o investimento e a planta não se aproveitar daquele investimento. E aí chega um momento que o sistema entra em colapso. E aí acaba ficando mais caro para o produtor ajustar as coisas. Então, se ele faz esse acompanhamento recorrentemente, ele consegue ter dados palpáveis ali de como que o manejo dele está interferindo no seu ciclo, no seu negócio, na sua empresa, né? Então, a análise de solo é a base, eu acho que seria uma das principais, não erro, mas acertos, né? É um investimento muito pequeno para o retorno que isso traz. Sim, sim. Muito Robson, legal. falando em análise de solo aí, hoje eu vou falar mais no morango. O morango hoje você sabe que hoje nós estamos bastante morango plantado em substrato, que é no famoso semi-hidropônico, Perfeito. suspenso. Tem várias nomenclaturas para esse morango aí. E o pessoal chega a fazer análise de substrato? Não, alguns fazem. Alguns fazem. E é uma facilidade que o produtor tem hoje também, né? Para poder mexer com o seu substrato. E, inclusive, a gente consegue indicar um laboratório que faça. Tem essa facilidade com a gente também. Sim. Muito importante, porque como vou quebrar a mesa aqui, né? Como a base, o sustento da planta não vai ser o solo, né? A gente tem que monitorar o substrato também. Entender como é que ele tá, se precisa trocar, se aguenta mais um período para cultivar. Isso é muito importante também de acompanhar. É um olho na planta, o outro na base ali, no substrato que ela tá se desenvolvendo, né? Não, o substrato, assim, pro morango, hoje tá, assim, tá sendo novidade ainda para vocês, ainda porque tem muita coisa, assim, muitos mitos e verdade para se descobrir dele ainda, né? Que hoje o substrato, como é uma cultura nova que vindo, uma forma nova de se plantar, e então hoje tem vários tipos de substratos no mercado, né? Então a gente precisa ainda, tem muita coisa ainda para se estudar, descobrir, né? Se descobrir ainda, né? Para testar, né? Eu concordo. Eu não domino muito desse tema de substratos, certo? Mas é sim eu acho que para a cultura do morango é uma realidade, principalmente no que a gente vê de questão de manejo da terra, né? A gente sabe que o morango é uma cultura que não pode ser cultivada por muitos anos no mesmo espaço. Sim. Então o substrato é uma forma de você permitir o produtor ter essa possibilidade de ter constância no seu manejo, no seu negócio, né? Entendi. Muito legal. Estamos caminhando para o final. Passou rápido, Passou né? rápido. Demais. Agora que ele se soltou... agora que ele tá comendo, Tava tudo nervoso, né? Vamos fazer mais uma hora de podcast. Lá, você viu? Vambora. Vamos marcar, nada impede. Sim, vamos fechar mais um episódio lá, uma temporada, né? Perfeito. Mas antes, Robson, a gente tá criando uma tradição aqui no ExpoCast, que é o Expo Kiss. Perfeito. Então, é rapidinho, bate e volta, e aí você me fala o que vocês preferem, não só preferem, mas também a parte técnica, né? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Prefere morango ou batata? Opa! Aí é muito polêmico. Morango no café da manhã, da tarde, batata no almoço e na janta. Olha, rapidinho. Então. Mas Danilo é mais polêmico, né, Danilo? Bom, vamos lá. Adubação orgânica ou mineral? Legal.
A primeira resposta do agrônomo é depende. Depende. Todo mundo fala isso. Qual que é a finalidade dessa produção, né? Eu acho que não pode adotar um manejo e virar a cara pro outro, né? Sim. Então, se a gente tem um cenário onde a gente tem um produtor que quer produzir de forma orgânica, precisa ser adubação orgânica, né? Mas, pro produtor que quer produzir de uma forma tradicional, ele deve adotar os dois, e não só o químico ou só o orgânico. É uma combinação que vai melhorar o solo dele, o substrato dele, e tornar a planta mais produtiva, né? Então é um mix, né? É uma necessidade das duas para ter sustentabilidade do negócio. Perfeito. E falando sobre solo compacto, descompactar ou reverter quimicamente? Essa é interessante, hein? Eu não vou falar depende agora. Vai depender do tempo que o produtor tem para poder reverter isso naturalmente. Mas hoje, inclusive, a Adubceal tem tecnologia para acelerar a descompactação do solo, do canteiro do morango ou de qualquer outra substrato que precise. Então, se for uma necessidade a um curto prazo, ele deve investir na forma química. Se ele tem tempo, se ele tem consciência disso, ele pode adotar no manejo dele e fazer de forma natural ao longo dos anos que ele vai cultivar. Então, são formas de abordar Depende, né? Depende. Tudo depende. Sabor ou produtividade? Tem como a gente unir os dois? Tem e é necessário, porque se você não tiver um morango saboroso, você não vai ter como vender ele, né? Ou ele não vai ter um valor agregado muito bom. E aí precisa de uma boa nutrição na planta para que ela consiga produzir um morango de qualidade. E aí a gente fala do morango aqui, mas se for a polêmica, se for a batata, é teor de amido na batata. Então, para que ela tenha qualidade, precisa ter uma boa nutrição, precisa dar boia para ela, né? Comida, para que ela também atenda a necessidade e a expectativa do produtor. Muito bom. E pra gente finalizar, o que você ainda sonha no agronegócio brasileiro a acontecer, que você talvez já esteja vendo, ou algo que você fala assim, putz, isso aqui seria essencial? Nossa, essa é profunda. Essa não depende, essa é mais específica. Aí vamos dar uma pausa aqui para responder, né? Repete ela para mim, por favor. Não. Você quer que eu faça a pergunta de novo? Fazer a pergunta de novo. Vamos lá. E o que você ainda sonha em ver no agronegócio? Seja algo que você já está vendo acontecer ou que você fala, putz, é algo que vai fazer toda a diferença. Nossa, olha, se a gente for pensar como negócio mesmo, eu acho que a cultura deveria ter, acho que todas, da forma como a gente vê que o milho, o café, eles são commodities e eles têm um preço, eu vejo que hoje o produtor do HF, ele sofre muito com a oscilação de preço, né? Sim. Então, vamos pensar num mundo onde todas as culturas teriam um preço acessível, competitivo e que traria retorno para toda a cadeia, né? Então, acho que isso seria talvez seja uma utopia, não sei, mas acho que seria algo muito bacana de poder ver como uma realidade, sabe? Legal. E acho que a gente não é à toa que a tecnologia está muito dinâmica, né? Sim, hoje a gente tem aí inteligência artificial ajudando a gente. Imagina um mundo onde a gente consegue prever cenários na agricultura, então a gente conseguir fazer um manejo mais próximo do perfeito, seria algo muito legal de poder contribuir para isso, né? Muito hoje bem. A gente ainda é a forma como a gente conhece a agricultura, a gente entender a planta como ela está respondendo ao ambiente, né? Talvez se a gente encontrasse um mecanismo ali genético, alguma coisa assim que conseguisse prever isso, seria algo disruptivo para a agricultura. Seria algo muito legal. Perfeito. Muito bom. E a gente vai se ver na Expo Morango? Com certeza. Estarei lá nos estandes para poder atender todos que quiserem lá prestigiar o evento e conhecer das nossas tecnologias, as nossas pessoas também, que eu acho que é tão importante quanto. Sim. E conte com a gente aí para que esse evento seja um sucesso. Ótimo. Danilo, reforça pra gente as datas. Vamos lá, pessoal. Então, Expo Morango será nos dias 14, 15 e 16 de agosto. Será lá no Centro de Evento Pousada das Flores. Fica na rodovia José Nilton de Almeida, quilômetro 3,5.
bairro Lagoinha, fica na rodovia que liga Cambuí a Senador Amaral. Será um prazer ter vocês lá conosco. Vocês vão ter muitas novidades, muitas coisas novas esse ano aqui. Como o Robson já falou aí da Dubo Real aí, que cada ano que passa aí tem muitas tecnologias, produtos novos aí vindo aí. Então eu acredito que é uma oportunidade para você se especializar, adquirir conhecimento. Então venha com a gente aí, dias 14, 15 e 16 de agosto. Tá aí, Expo Morango. Muito bom, muita coisa nova nessa edição 2025 e nós esperamos por você. Queremos agradecer ao Robson, a Adubos Real, que tem feito uma parceria incrível conosco, né, Danilo? Sim, sim. E é isso, pessoal. Esperamos vocês. Estamos aqui à disposição. Agradecer a nossa patrocinadora também, Regina Prado. E estamos aí. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Obrigado, pessoal. Até. Até mais. Valeu. Valeu.